Hora de conversar com Juliana Rosa, auditoria do Tribunal de Contas da União, vê gastos fora do orçamento e cita riscos à economia. Falávamos do aspecto político dessa auditoria ontem com o Andreasa, agora a gente vai mergulhar aqui no aspecto econômico. Quão grave é isso, Ju? Bom dia para você. Tudo bom, Megali? Bom dia para você, para Sheila, para Carla, bom dia aí para os nossos ouvintes. É grave porque o Tribunal de Contas da União está apontando mais elementos que mostram que a regra de equilíbrio das contas públicas, ela tem baixa credibilidade. Ela vai trazer aqui essa lista que o Tribunal de Contas da União, que é o órgão que fiscaliza, que é o órgão que tem o poder de apontar, de cobrar, de abrir processos, ele tem aqui um poder de, fazendo essa audiência hoje, mostrar de forma mais clara o que o governo está gastando que não está sendo contabilizado dentro dessa regra fiscal, que é a regra que promete equilibrar receitas e despesas. A gente já sabe, o próprio TCU já apontou, alguns gastos que estão sendo feitos fora dessa regra. Então, não é que não está no orçamento, é como se fosse um orçamento paralelo. A regra fala, olha, a gente tem uma regra aqui. O que vale hoje na regra fiscal? O governo pode aumentar gasto 70% do que aumentar as receitas. E as despesas não podem crescer mais do que 2,5% acima da inflação. Então, tem uma regra. Só que, então, tem algumas coisas que o governo recebe que não é calculado dentro das receitas, dentro desse cálculo da regra. E está lá no orçamento. Por exemplo, o pé de meia. O pé de meia é um exemplo clássico de um programa social que parte do pé de meia está dentro dessa regra e parte não está. O TCU já disse que tem que colocar tudo dentro da regra. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um outro exemplo que o TCU já apontou. Ele está uma parte dentro da regra, mas agora, recentemente, uma parte do que o governo gastou em um fundo, ele não contabilizou dentro nem das receitas, nem das despesas. Então, um especialista me deu um exemplo bom. Assim, você imagina que você tem o seu salário na sua casa e você tem que contabilizar isso como receita, aquilo que entra de dinheiro ali no seu orçamento. E os seus gastos são o aluguel, o condomínio, o supermercado, mas aí você tem uma poupança ali, um fundo de investimento. E aquele investimento rende, tem uma rentabilidade. Aí você pega esse dinheiro para quitar alguma conta da sua casa, mas você não coloca aquilo, você não contabiliza aquilo dentro da sua regra daquilo que entrou e daquilo que saiu, como se aquilo não existisse. Você entrou, pagou um negócio, saiu e aquilo não existe. Então, isso vai reduzindo a credibilidade, obviamente, da regra, porque você tem uma regra onde você fala, olha, o país tem uma regra, tudo que entra, você só pode gastar 70% do que entra. Mas aí entra um monte de coisa, sai um monte de coisa que não está dentro da regra, então essa regra vai perdendo a credibilidade e isso é fundamental, porque isso, o próprio presidente do Banco Central ontem foi cobrado no Congresso, em audiência pública, por que os juros são tão altos. E aqui o Tribunal de Contas da União deixa muito claro, olha, essa baixa credibilidade nas regras das contas públicas fazem o dólar ficar mais alto, porque isso é risco, isso traz desconfiança em relação ao país, isso faz a inflação ser mais alta e isso, consequentemente, faz os juros do país serem mais altos. Isso encarece crédito, encarece investimento e dificulta o crescimento da economia brasileira. Então, isso aqui é um nó, essa questão das contas públicas é um nó importante que o país precisa resolver. Está claro que é uma regra que não para de pé por si só, porque se não fizer mudanças estruturais nos gastos públicos, no ritmo de crescimento de gasto, ela não vai parar de pé pós 2027. Ano que vem é ano eleitoral, e o que a gente está vendo é que já tem uma série de subterfúgios que o governo está gastando fora da regra e vai ter mais pressão ainda em ano eleitoral. Vocês estão vendo aí agora o governo dizendo que quer aumentar o subsídio para a conta de luz. Vai pagar com que dinheiro esse gasto público? Isso precisa estar no orçamento dentro da regra fiscal. É isso, a gente sabe que o país tem uma série de demandas sociais, que o país precisa ter subsídios, precisa ter foco na redução de pobreza, mas isso tem que estar escrito.
E aí ninguém tem coragem, Megali, Sheila, Carlinha, de dizer aonde que precisa tirar. Precisa tirar na emenda do Congresso, precisa tirar nas regras absurdas do judiciário, num país tão desigual que tem subsídios que fazem com que o setor judiciário tenha ganhos acima de R$100 mil, num país onde metade da população recebe até R$1.000, onde os 10% mais ricos do Brasil têm renda em torno de 7 mil. Então a gente sabe onde é que estão os problemas, mas politicamente não se enfrenta, e o que esse relatório vai deixar claro hoje é que há uma clara falta de transparência no uso do dinheiro público. E a gente tem que ficar sempre muito atento. E para isso temos Juliana Rosa, que volta com outros números e análises amanhã neste mesmo horário e mais tarde, no meio do dia. Até, Ju, bom trabalho. Até, um beijo, bom dia para todos. Beijo para nós.